O Senhor tem nos direcionado às quartas-feiras para falar sobre Neemias, e não será diferente. Hoje nós estamos aqui dando continuidade, né? E nós vamos fazer na realidade um panorama. Nós vamos fazer uma conexão histórica, e além dessa conexão histórica que nós queremos fazer nessa noite, nós também vamos trazer um paralelo sobre os primeiros versículos de Neemias 1. Neemias capítulo 1, versículo 1 diz: no mês de Quisleu, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava na fortaleza de Suzã. Anani, um de meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que havia chegado de Judá. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém. Eles responderam: as coisas não vão bem. Para os que regressaram à província de Judá, eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, disse Neemias, quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Durante alguns dias lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Irmãos, bom, a gente nunca quer receber uma notícia ruim, né? Geralmente nós queremos ficar com as notícias boas. Mas as notícias ruins, elas tendem a vir no sentido de propósito, para acender a chama do que Deus quer fazer na nossa vida. Para contextualizar, para você entender melhor o que eu quero dizer, existem duas formas de acender o chamado no seu coração. Você é uma pessoa cheia de habilidades, você é uma pessoa cheia de atributos, e tudo isso é alinhado como um vaso na mão do oleiro, é alinhado para glorificar a Deus. Então tem coisas que você já nasce e sabe fazer melhor, mas o propósito, ele está atrelado em você usar absolutamente tudo que você tem para que o nome do Senhor seja glorificado. Então esse chamado, para o acender do propósito, esse chamado de Deus, ele pode vir de forma espiritual. Você pode receber uma revelação de Deus e isso fazer parte de você. Tem muitas pessoas que já tiveram experiências espirituais, quando eu estou em contato com os missionários do CTM, geralmente é assim, é uma experiência espiritual, é um sonho, é uma visão, ou ele ouve falar de uma nação e aquilo arde de uma forma tremenda no coração dele. Mas tem de uma forma também, de uma forma ocasional. E como que é esse chamado de forma ocasional? É quando você sabe da necessidade, é quando você ouve falar de uma determinada necessidade, e o chamado, ele acende no seu coração, e você sabe que, poxa, meu propósito é esse, tudo está culminando para que eu vá nessa direção. Então, no caso de Neemias, o chamado acendeu no coração deste homem, quando ele viu a situação, quando ele se deparou com a realidade de uma situação. Ele estava na fortaleza de Suzã, ele estava num local seguro, bem guardado, e ali houve-se esse chamado. Ele servia ao Império Medo-Persa, ele servia a Artaxerxes, que era o pai da rainha, a rainha Esther, A rainha Esther que se casou. E quando ela se casou com o rei, essa história é bem conhecida. E quando ela se casa, ela já se casa numa situação de volta, na verdade ela se casa numa situação de fugir, da cidade. Bom, irmãos, o tema de hoje é chamados para uma grande obra. E nessa conexão histórica, vale ressaltar que durante 120 anos da monarquia de Israel, nós tivemos Saul, que reinou 40 anos, Davi, que reinou 40 anos, Salomão, que reinou 40 anos, e no ano 931 a.C., houve a morte do rei Salomão.
com a morte do rei Salomão, houve um rompimento do reinado, né? Então, Reboão, filho de Salomão, o novo rei, agora recebe reivindicações sobre os impostos altíssimos. Então, quando ele recebe essas reivindicações, Salomão morre, o seu filho agora, Reboão, vai assumir o reinado, e ele recebe reivindicações sobre impostos altos, né? E quem é que gosta de imposto alto, né, irmão? Nós sabemos os benefícios dos impostos, mas a gente também tem uma noção básica de quando o imposto está alto demais. E não foi diferente, o povo começou a clamar para que Reboão pudesse abaixar os impostos. Então, existem dois tipos de conselho que ele vai ouvir. O primeiro conselho é o conselho dos anciões. E quando ele vai pedir conselho para os anciões vão dizer: olha, é melhor você abaixar os impostos. Mas não contente com a orientação dos mais velhos, ele vai pedir a orientação dos mais novos, os jovens. E os jovens vão dizer: pesa mais a mão nesse povo. Os jovens vão olhar para ele e vão falar: Reboão, eles estão reclamando demais, pesa a mão neles, né? Pressiona mais. Fala que o seu dedo mínimo é mais grosso que o braço de seu pai. Então a soberba, a prepotência, a arrogância, a raiva, né, o ódio, vai aflorar de uma tal maneira em Reboão, que ele começa a tratar a sociedade com muito mais peso, principalmente os que eram da oposição. E isso vai causar um racha no governo. Então o seu reinado vai ser dividido. As 12 tribos de Israel vão ser divididas. Das 12 tribos, 10 se rebelam, liderada por Jeroboão. Fiel à dinastia davídica, ficou só 2, que é Benjamim e Judá. Então, sob a tutela das tribos de Benjamim e Judá, vai ficar Reboão. E agora Jeroboão, que faz ali a revolução, vai ficar com 10 tribos. Há um racha no governo. O reino do norte teve a sua capital chamada Samaria, que durou 209 anos. Então o reino do norte, o reino da divisão, o reino liderado por Jeroboão, vai durar 209 anos, né? É um reino que teve 19 reis, idólatras, ímpios, perversos, e que a ira de Deus se acendeu contra esse povo. Deus enviou profetas como Miqueias, Amós, Oséias, mas eles não se arrependeram. E não, a questão não é um arrependimento por ter se separado as tribos, mas é um arrependimento por eles terem se dobrado à idolatria. Essas 10 tribos que se separam, eles vão ter 19 reis idólatras, 19 reis que não vão saber tratar as coisas de Deus como se deveria. Então o reino assírio, o grande império da época, acaba dominando Samaria e todo o império do norte em 722 a.C., governado pelo rei Ezequias. Então agora eles vão ser uma nação subjugada pelo império assírio. O império assírio, ele tinha uma filosofia de governo de misturar o povo. Então o povo de Deus, que era um povo restrito, um povo reservado, um povo conservador, agora é misturado com os assírios, a cultura, a religião, a língua, e eles vão ficar misturados sobre esse império, o grande império assírio. Já o reino do sul, apesar dos altos e baixos em sua fé, eles acabam tendo o templo do Senhor como um talismã. Em outras palavras, eles estão dizendo assim: se nós tivermos o templo de Salomão, nós temos tudo, Deus está conosco. Então ao invés de eles confiarem em Deus, ao invés de eles depositarem sua fé em Deus, eles estavam depositando a sua fé única e exclusivamente no templo de Salomão, né? A Babilônia prevaleceu sobre o império assírio em 606. Nabucodonosor cerca a cidade de Jerusalém. E em 586 a.C., Nabucodonosor consegue entrar em Jerusalém. Então, existe um cerco que é feito em Jerusalém. Esse cerco que é feito em Jerusalém vai fazer com que a população não consiga comercializar, não consiga trocar especiarias e muito menos a questão alimentícia da cidade. A cidade estava fechada.
Então os animais, os poucos animais, as poucas plantações que tinham dentro da cidade são consumidas rapidamente pelo povo. E chega ao ponto das pessoas agora querem umas matar as outras para se alimentarem. Há um caos generalizado em Jerusalém por causa do cerco de Nabucodonosor. E a primeira leva que ele vai tirar de Jerusalém é a leva que nós conhecemos muito bem, que vai Daniel, né? Que vai Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? Para morar na Babilônia. Então ele pega as pessoas mais cultas, mais instruídas, mais letradas da cidade e vai levar para o seu reino, para o seu próprio benefício. Então, no segundo momento de cerco, ele não consegue ainda entrar na cidade, mas num terceiro e derradeiro momento, de fato ali, apesar de Jeremias, um dos grandes profetas, ser levantado para pedir para o rei de Jerusalém se dobrar ao Senhor, se curvar a Deus, ele ainda assim continua desacreditando do que Deus estava falando por intermédio do profeta Jeremias. Então, no terceiro momento, Nabucodonosor, junto com o seu exército, consegue invadir Jerusalém. Quando eles invadem Jerusalém, eles vão destruir os muros, eles vão destruir as portas, eles vão queimar as portas. E durante essa queimada das portas, como se não bastasse isso, eles vão destruir o templo de Salomão. E junto com essa destruição do templo de Salomão, eles vão também saquear todos os utensílios que eram usados na cerimônia anual de expiação de pecado. Então, anualmente, o sumo sacerdote levava no Santo dos Santos, um lugar isolado do templo, atrás do véu, e fazia a expiação do pecado através de um novilho, sem ruga, sem mácula ou coisa semelhante. Um novilho recém-nascido. Então agora esses utensílios que eram consagrados para a manifestação da glória de Deus no templo, no Antigo Testamento, eles são roubados e são levados para a Babilônia. Pois bem, em Jeremias capítulo 25, versículo 11, Jeremias vai profetizar assim: essa terra inteira se transformará em desolação e ruína. Israel e as nações vizinhas servirão ao rei da Babilônia durante 70 anos. O profeta Jeremias profetizou o tempo que duraria esse cativeiro babilônico. E realmente isso acabou se concretizando. Quando nós lemos lá nos Salmos de número 137, olha que poderosa essa palavra. O Salmo 137 diz assim: junto aos rios da Babilônia sentamos e choramos ao nos lembrar de Sião. Pusemos de lado nossa harpa e as penduramos nos galhos dos salgueiros. Os que nos levaram cativo queriam que cantássemos. Nossos opressores exigiam uma canção alegre. Cantem para nós uma das canções de Sião. Mas como poderíamos cantar as canções do Senhor estando em terra estrangeira? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que minha mão direita perca sua habilidade, que minha língua se prenda ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti. Se não fizer de Jerusalém minha maior alegria, ó Senhor, lembra-te do que os edomitas fizeram no dia em que Jerusalém foi conquistada. Disseram: destrua-na, arrasem-na até o chão. Ó Babilônia, você será destruída. Feliz é aquele que lhe destruir por tudo que fez contra nós. Feliz aquele que pegar suas crianças e as esmagar contra a rocha. É um texto muito forte. É um texto movido por ódio, por raiva, né, nesse final. Mas por que isso? Pela indignação deles terem saído de sua terra. Mas esse mesmo povo que estava indignado é o mesmo povo que se indignou quando Jeremias se levantou falando o que iria acontecer se eles não se arrependessem. Mas eles pagaram para ver e chegaram nessa situação. Pois bem, meus irmãos, durante o período do cativeiro babilônico, a Babilônia, ela dava liberdade ao culto.
Foi na Babilônia que surgiram as sinagogas, que era o local onde eles podiam ler as leis, né? A Torá, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles faziam a leitura, então eles podiam fazer o culto, eles podiam comercializar, eles podiam montar os seus próprios comércios, eles poderiam construir suas próprias casas. Só que isso vai durar 70 anos, como nós vimos o profeta Jeremias dizendo. Então nós vamos ter agora a queda da Babilônia. Nabucodonosor vai entrar em um processo com Deus. Esse processo está lá em Daniel capítulo 4, versículo 33, que diz assim: naquela mesma hora a sentença se cumpriu, e Nabucodonosor foi expulso do convívio humano, passou a comer capim como os bois, e foi molhado pelo orvalho do céu. Viveu desse modo até seu cabelo crescer com as penas das águias e as suas unhas se parecerem como garras de pássaro. Passando esse tempo, eu, Nabucodonosor, olhei para o céu, minha sanidade voltou, e louvei e adorei o Altíssimo, e orei aquele que vive para sempre. Seu domínio é para sempre, seu reino por todas as gerações. Comparados a ele, os habitantes da terra são como nada. Ele faz o que quer entre os anjos do céu e entre os habitantes da terra. Ninguém pode detê-lo, nem lhe dizer: por que faz essas coisas? Quando minha sanidade voltou, também recuperei minha honra e a majestade do meu reino. Meus conselheiros e nobres me procuraram e fui restaurado ao meu reino, com muito mais honra que antes. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, glorifico e honro o Rei dos céus. Todos os seus atos são justos e verdadeiros, e ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Poxa vida, olhando esse texto, você fala: é um crente convertido. Nem se parece aquele Nabucodonosor que invadiu Jerusalém, promovido por ira. Nem se parece aquele Nabucodonosor que jogou Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha ardente, por se negarem a dobrar o joelho e adorarem a estátua que foi construída com a imagem de Nabucodonosor. Era um homem diferente. Deus o pegou, irmão. Deus pegou esse homem, transformou ele, fez ele entender que Deus é soberano de fato. O rei Belsazar, sucessor de Nabucodonosor, vai cair com a Babilônia, agora que a Babilônia cai. Olha só o que acontece em Daniel capítulo 5, versículo 24. Por isso Deus enviou a mão que escreveu a mensagem. Esta é a mensagem que foi escrita: Mene, Mene, Tekel e Parsim. E este é o significado da palavra Mene: Deus contou os dias de teu reinado e terminou seu fim. Tekel: você foi pesado na balança e não atingiu o peso necessário. Parsim: seu reino será dividido e entregue aos medos e aos persas. Isso vai acontecer. O profeta Daniel, é o último momento que ele é chamado ali para profetizar, para revelar a misteriosa mão que escrevia na parede, quando o rei Belsazar pegou os utensílios que eram lá do templo de Salomão e usou num grande banquete, numa grande festa. Deus não se agradou disso e vai ali vai colocar esse jugo sobre o reinado de Belsazar, e a Babilônia de fato cai. O Império Medo-Persa domina a Babilônia, aplicando uma nova filosofia dominante. A filosofia dominante dos Medo-Persa não era igual à Assíria, porque a Assíria misturava o povo. Não era igual à Babilônia, que a Babilônia levava para o cativeiro. Mas os Medo-Persas davam liberdade para que os povos voltassem para suas regiões, voltassem para suas práticas culturais e religiosas, e lá eles seriam dominados indiretamente por esse grande império. O grande feito espiritual que aconteceu com os judeus através do cativeiro babilônico é que acabou a idolatria e a instituição das sinagogas para estudar a lei, como eu havia dito. Então, 2 fatores que foram primordial através do cativeiro, entre eles tem um principal, que acabou literalmente a idolatria para sempre. Até hoje, o povo judeu não se entrega mais à idolatria, mas tiveram que passar por um momento tênue, por um momento conturbado, para poder entender que é somente ao Senhor teu Deus que adorarás. Bom, o retorno para Jerusalém,
o cativeiro dura 70 anos. O cativeiro termina em 516 a.C. O Império Babilônico vai cair e o Império Medo-Persa vai surgir. E agora vai acontecer o retorno do cativeiro babilônico. A primeira leva vai acontecer em 516 a.C., sob a liderança de Zorobabel, que vai reconstruir o templo. Lembra lá a passagem de Zorobabel? Tem a passagem de Ageu. Ageu é levantado, o povo fica desanimado com a construção, começam a arrumar suas casas, se esquecem da obra de Deus. E Ageu vai ser levantado para falar: olha, vocês param de arrumar a casa de vocês. Parem de arrumar a casa de vocês, vamos voltar à reconstrução do templo. Essa passagem de Ageu é muito profunda, porque ele vai trazer à tona todos os pecados do povo, tudo que eles cometeram de errado e que agora deveriam começar a fazer certo. Bom, a segunda leva acontece em 457 a.C., sobre a liderança de Esdras, que ensina a lei ao povo. Então foi retomado o culto, foi retomado as leis do Senhor, as práticas judaicas foram retomadas. E a terceira leva é a leva em 444 a.C., liderada por Neemias, para a reconstrução dos muros. Bom, para Neemias ir reconstruir esses muros, nós lemos os 6 primeiros versículos de Neemias 1 e podemos ver ali um cenário caótico, um cenário conturbado e de destruição. Bom, a cidade de Jerusalém, a cidade estava destruída e em escombros, literalmente escombros. Os samaritanos estavam vivendo ao redor da cidade. Era um povo misturado com estrangeiros. Lembra que a Assíria misturou eles? Os samaritanos se tornaram inimigos dos judeus. Então, existe uma grande oposição na reconstrução de Jerusalém, porque ao entorno da cidade de Jerusalém estavam os povoados samaritanos. Uma cidade que ficou 142 anos em escombro revirado. Foram 140, desde a época em que o Império Medo-Persa diz: podem voltar para suas terras, até o momento em que algo começou a acontecer para a cidade realmente ser construída, levou 142 anos. Por isso que quando nós vemos Neemias recebendo a informação dos seus irmãos que vêm lá de Judá, falando: olha, Jerusalém está destruída, ele vai se indignar, ele vai sentar, ele vai chorar. É um sentimento de revolta, no sentido de que passou-se tantos anos e ninguém tomou a iniciativa de fazer algo ainda. Ninguém tomou a iniciativa de começar a reconstruir essa grande e gloriosa cidade. Jerusalém era visitada por outros impérios, por outros reinados. Salomão recebia comitivas de presentes de outros reis. Era uma cidade iluminada, né? Como tem uma frase que é muito contemporânea, dita sobre os Estados Unidos, mas que era a cidade do cume do monte, ou a cidade que ilumina, né? A cidade da montanha que ilumina. E Jerusalém era isso. Ela era vista pelo mundo. Ela era uma cidade central do mundo antigo. Neemias significa aquele que consola, ou então um consolador. Ele é pós-cativeiro babilônico. E nós podemos ver que ele está na fortaleza de Suzã. Fortaleza de Suzã era um local de hospedagem de inverno do rei Artaxerxes. E lá estava Neemias para o servir. Constantemente ali o servir. Ele era copeiro do rei. E quando alguns homens vêm, entre eles Anani, ele vai receber a notícia, né? Que a cidade está passando por dificuldades. As pessoas, né, estão passando por dificuldades e humilhação. O mesmo povo que era tão exaltado e glorificado, agora está humilhado, caído. A informação que ele recebe dá a ele a vocação, o chamado, né? E o chamado vem de duas maneiras, nós falamos no começo: por um chamado interno ou por uma necessidade externa. O conhecimento de uma necessidade torna você um responsável, né? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Esse é um trechinho retirado do clássico O Pequeno Príncipe. Primeiro, a cidade era vulnerável.
Esse era o cenário geográfico, esse era o cenário real da cidade. A cidade precisava ter muralhas para a sua proteção. Em cima da muralha tinha torre, e em cima da torre tinha a sentinela. Sem muralha, a cidade estava vulnerável. Essa era a situação da cidade. Qualquer um podia entrar, qualquer um podia sair da cidade, ela estava vulnerável. Esse era o cenário. Segunda coisa, a cidade não tinha portas, né? Os juízes ficavam nas portas da cidade julgando, né, em Jerusalém, né? Era a cultura, era a prática da época. Eles ficavam nas portas da cidade fazendo o julgamento do povo. Não tinha a quem recorrer quando tinha injustiça e não tinha controle de acesso. Então, com as portas queimadas, duas coisas que deixaram de ter: julgamento, em outras palavras, não tinha justiça na cidade, e também não tinha controle de acesso. Qualquer um entrava. Qualquer ladrão, qualquer um saqueador, qualquer um poderia entrar na cidade. Terceiro, a cidade estava em miséria, uma pobreza profunda. A cidade estava humilhada. Quarto, a cidade estava desprezada, né? Que é a humilhação profunda que eu disse. Ela estava desprezada. Esse é o cenário informativo que Neemias ele vai receber. Pois bem, Deus te chama para um grande desafio. Seja a resposta de Deus. Irmãos, quando nós encaramos situações na nossa vida e que nos despertam no sentido de nos indignar e falar, mas como isso? Saiba que na realidade o Espírito Santo de Deus, ele está instigando você para ser o agente de transformação dessa situação, para ser a pessoa que vai fazer a diferença nesse cenário. Pois bem, não basta tão somente nós olharmos e nos ajuntarmos aos críticos. Não basta tão somente nós levantarmos e começarmos a apontar como se fôssemos ali o dono das respostas para solucionar os problemas. Não, Deus nos chama para sermos um agente transformador, para colocar a mão na massa, para fazer aquilo que até então ninguém se dispôs a fazer, para encarar as situações de frente com coragem, com ânimo, aleluia, cheios do Espírito Santo de Deus. Quando Neemias recebe essas informações, ele não vai simplesmente dizer assim, olha, pois bem, ninguém mandou eles serem desobedientes a Deus. Então agora, o cenário que nós vemos aqui, ele é um cenário de desolação. Artaxerxes, nós vamos ver mais à frente, os anos passam, né? Mas o filho do rei Artaxerxes, aliás, o rei Artaxerxes, perdão meus irmãos, o rei Artaxerxes, ele é filho do fruto do casamento entre Ester e Assuero. Eu lembrei o nome, não estava achando. Então o rei Assuero, ele era pai de Artaxerxes. Nós estamos falando de uma fortaleza, irmãos. Nós estamos falando de um lugar bem guardado. Nós estamos falando de um lugar que não tinha problema de alimentação, não tinha problema de segurança, não tinha problema de hospedagem, de lugar para dormir. Nós estamos falando de um cenário em que Neemias tinha absolutamente tudo que ele precisava. E o que fez Neemias trocar tudo que ele tinha, todo o conforto da sua casa, o que fez Neemias trocar o seu trabalho estável, foi um chamado que ardeu maior do que qualquer coisa que ele desejava no coração dele. Eu não sei se você já sentiu isso, mas se você não sentiu, eu vou orar para você sentir. Porque Deus, quando Ele nos chama para algo que é maior do que aquilo que fazemos, aleluia, o chamado, Ele nos anima para nós darmos passo de fé em direção ao propósito de Deus na nossa vida. Então quando Neemias ele recebe essa informação, ele não vai continuar na circunstância que ele está, não. Ele senta, ele chora, e a Bíblia fala que por dias ele vai orar, ele vai jejuar, ele vai se consagrar ao Senhor. E a oração que Neemias vai fazer, nós vamos compartilhar dela na próxima quarta-feira. Nós vamos falar do poder da oração, meus irmãos.
Mas eu quero convidar você nessa noite a se indignar com a vida que você tem, a olhar ao seu redor, a olhar o que você tem feito e a falar: Senhor, eu quero fazer mais. Senhor, eu quero me dedicar mais. Senhor, coloque pessoas na minha frente para eu evangelizar. Eu quero ser um instrumento em tuas mãos. Eu quero ser um canal de bênção, alguém que vai iluminar no meio da escuridão. Eu quero ser alguém que vai conseguir fazer pontes, que vai conectar alianças. Eu quero ser alguém, Senhor, que vai ser conhecido como um grande homem e mulher de Deus. Você não foi gerado no ventre da sua mãe somente para sobreviver nessa terra. Você foi gerado no ventre da tua mãe com um propósito divino de viver sobre essa terra, de desfrutar sobre essa terra. E isso inclui em absolutamente tudo, porque o Senhor é Senhor da nossa vida. Quando nós aceitamos, nós falamos: eu aceito Jesus como meu Senhor. Nós entregamos a nossa vida a Ele. Então tudo que temos é dele, toda a nossa existência é dele, o ar que respiramos, a nossa caminhada, a nossa saúde, é tudo dele. Então, se é tudo dele de fato, eu te convido a mergulhar mais profundo na presença dele, a buscar mais dele, a não se conformar com a vida que você tem vivido, mas se indignar com ela e dizer: não, eu quero mais de Deus. Eu quero ter mais intimidade com o Senhor. Eu quero ter mais proximidade com o Senhor. Olha só que interessante isso. Louvado seja Deus. No livro de Mateus capítulo 6, versículo 6 diz: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Quanto maior nossa paixão pelo Senhor, mais intensa será a nossa adoração a Ele. Vamos intensificar nosso relacionamento, irmãos. Vamos intensificar nossa intimidade. Vamos intensificar nossas orações. Vamos colocar brasa nisso. Vamos colocar lenha nessa fogueira. Vamos se achegar mais perto do Senhor, porque aquele que se aproxima de Deus, Ele se aproximará de você também. Jesus quer ter vínculo relacional conosco, mas isso não acontece quando eu não quero. Será mesmo que está tudo bem? Será mesmo que ter o melhor emprego quer dizer que está tudo bem? Será mesmo que ter uma bela casa quer dizer que está tudo bem? Se não temos Jesus, nada está bem. Se Jesus não é o centro da nossa vida, nada está bem. Se não temos a presença dEle em nosso interior, se não sentimos a presença dEle, então absolutamente nada está bem. Temos que orar, temos que buscar, até sentimos a graça, o favor, a misericórdia, aleluia, até sentimos testificados pelo Espírito Santo que de fato estamos fazendo o que é certo. Neemias foi envolto em lágrimas por uma indignação. E eu te convido a ficar indignado, a olhar para a sua vida e ficar indignado e falar: Pai, eu quero mais. Eu quero ir mais perto, eu quero ir mais profundo em Tua presença. Eu quero estabelecer um relacionamento intenso. Eu quero viver dias poderosos em Tua presença. O grande evangelista T.L. Moody diz: ou este livro me afastará do pecado, ou o pecado me afastará deste livro. Em outras palavras, eu tenho que buscar o Senhor sem parar. Eu tenho que estabelecer um relacionamento diário com Ele. Deus não quer, eu já disse isso pregando algumas vezes, Deus não quer que você marque na agenda o tempo com Ele. Ele tem que ser todo o tempo da sua vida. Se de fato você o aceitou, você aceitou Jesus como Senhor da sua vida, então é isso que resta.
para mim, para você. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos 10, capítulo 10, versículo 9 e 10. Portanto, além de crer com o coração, é necessário confessar com a boca a fim de receber salvação. Agora, o que significa a palavra Senhor? Vamos ver? No léxico Strong, o dicionário léxico Strong, diz: aquele a quem uma pessoa ou coisa pertence, sobre o qual ele tem o poder de decisão. Mestre, Senhor, o que possui e dispõe de algo. Proprietário, alguém que tem o controle da pessoa. Eu te convido a deixar Deus no controle de tudo. Antes de Neemias receber as notícias, ele estava no controle de tudo. Ele estava servindo o rei. E ele servia o rei com alegria. Nós vamos ver isso ao decorrer das próximas quarta-feiras. Mas a partir do momento que ele recebeu aquela informação, ele vai entrar numa intimidade profunda com o Senhor. Ele vai entrar num estado de relacionamento com o Senhor. E eu te convido nessa noite a fazer isso, a não ficar só nessa palavra, mas a pegar um momento da sua vida e orar e clamar a Deus. A Bíblia fala: clama a mim e eu te responderei. Anunciarei para você coisas grandes e poderosas que ainda não sabe. Deus quer revelar coisas para nós, você entende isso? Não fique alegre só com o que você tem. Deus é uma fonte inesgotável. Ele quer se revelar a você, Ele quer revelar o amor dEle, a graça dEle, a misericórdia dEle. Então se abra para a pessoa de Cristo Jesus. Abra o seu coração. Confesse com seus lábios. Fale para Ele. Louvado seja Deus. Sou Igreja de Deus.